Olá, eu sou Fernanda Fedato. E eu sou Rogério Espíndola. E estamos hoje aqui em mais um episódio do Blue Minicast, um podcast dedicado a procurar as respostas para as perguntas mais comuns e relevantes sobre saúde corporativa. Hoje o nosso convidado é Bruno Pilato. Ele é sócio e cofundador da agência Quadri Marketing, além de fazer parte da seccional aqui da Abrad Paraná. Bruno, tudo bem com você? Perfeito, tudo certo, Fer? Tudo jóia? Primeiramente, obrigado pelo convite, Rogério. Obrigado pelo convite, Fer. É um prazer estar aqui participando do podcast com vocês. Que legal. Hoje eu e o Rogério temos algumas perguntas para vocês, principalmente porque a tua área é uma área bem diferente de tudo que nós abordamos aqui. Porque a tua área é a área da criatividade, do ambiente informal, até certo ponto, né? Nós vamos discutir isso mais adiante, mas principalmente a área onde o criativo, o, digamos assim, o lúdico, o inventivo, ele tem uma grande parte nisso. E a gente está curioso aqui como que a saúde mental das pessoas acaba impactando esse lado e como também os funcionários eles se sentem num ambiente onde todos têm que estar sempre com a, digamos assim, com o cérebro afiado para criar as coisas mais sensacionais. Então, nessa linha, vou abrir aqui pedindo para o Rogério, se o Rogério tem alguma pergunta aí que ele queira fazer para o Bruno, ou posso começar, Rogério? Como é que você quer fazer aí? Não, pode começar, Posso Fernanda. começar? Bom, a ideia, né, é justamente começar nesse tema, Bruno. Como a criatividade, ela pode, às vezes, no ambiente de trabalho, e a demanda por essa criatividade ser um peso para as pessoas. Então, o que eu coloquei aqui, que eu gostaria que você respondesse, é uma pergunta não só, creio, de quem está nos assistindo, mas minha também. Como você lida com aqueles momentos onde a criatividade não vem? Quando não aparece? Existe? Isso é real? Existe mesmo esse bloqueio ou é coisa de filme americano? Conta pra gente. Perfeito, Fer. Então, eu, na minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de passar dos dois lados. Tanto de quem estava efetivamente executando a produção, enquanto designer, que é a minha faculdade de formação, quanto de quem estava organizando essa produção, que é hoje também uma das minhas atividades, que é a de gestão de projetos. Então, nesse caminho, né, nessa linha de entender desde o começo, da entrada ali do projeto até a entrega, eu passei a defender muito a questão de processo. Por quê? Desde a faculdade de design, eu aprendi que a criatividade ela é algo que ela pode ser estimulada, ela pode ser trabalhada de forma que você consiga evitar o máximo possível, né? Não é também 100%, mas de evitar esse bloqueio, porque o que é o bloqueio criativo, na minha visão? É quando você tem ali algum tipo de barreira com o teu repertório criativo, com o teu repertório de vida. Então, já aproveitando para fazer uma conexão, o nosso repertório, ele é toda a nossa experiência de vida. Tudo que a gente absorve tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E quanto mais esse repertório ele é alimentado, mais a gente se torna criativo. E além disso, uma mente saudável, ela também se torna mais criativa, porque a gente consegue acessar melhor esse repertório. E normalmente também a gente costuma ter esses bloqueios quando a gente fica muito travado dentro ali do escopo mesmo, né? Do que a gente está imaginando ali para o projeto, sendo que a criatividade, a inovação, ela precisa emprestar de fora também. Então, o criativo, quando ele está ali no ambiente de trabalho, ele precisa ter momentos onde a mente dele esteja estimulada a ser criativa. Ou seja, que ela esteja também descansada, que ela tenha ali um momento onde ele consiga trazer a própria experiência também para aquele projeto, porque quando a gente trabalha, e na Quadri a gente tem o pilar da equipe multidisciplinar, um dos grandes objetivos é trazer a experiência de vida de cada um dos colaboradores também. Então, quando a gente traz esse repertório, que não é só ali daquele projeto, porque falando de processo, né, a gente tem ali momentos onde você estuda o cliente, você estuda referências, você vê similares, enfim, todo o processo ali mesmo de projeto. Mas quando cada um consegue trazer ali seu toque único para aquilo que está sendo criado, é onde a criatividade ela realmente explode. E aí é onde realmente também a gente consegue dar abertura para quem está nesses projetos, trazer sua própria visão, trazer sua experiência de vida. E é interessante a gente tocar nesse assunto também, porque o repertório, por ele ser individual, a gente traz a questão da individualidade de cada ser também, de cada colaborador. Então, a gente já passa a entender que a gente está trabalhando ali com seres humanos e que cada um
tem a sua experiência de vida e que cada um vai olhar o problema de uma perspectiva diferente também. Então, quando a gente junta mais cabeças para pensar junto, a gente não espera, numa resolução de problemas, que todo mundo pense igual. Porque senão a gente poderia colocar só uma pessoa... Uma câmara de eco, né? Fica... Exatamente. A gente precisa gerar esse tipo de discussão e até mesmo de conflito. Porque o conflito não necessariamente ele é negativo. Ele é necessário. Conflito sadio, né? Exatamente. Conflito sadio. O conflito de ideias, a troca de ideias. Então, a minha perspectiva com a perspectiva do outro, é isso que a gente unifica para poder gerar novas ideias. Então, quando a gente coloca isso no processo, quando a gente entende que a gente criar um ambiente saudável para que esse conflito aconteça de forma sadia e que isso não vire realmente algum conflito pessoal, né, algo que possa escalar para algo pior, é o momento onde a gente tem um ambiente mais saudável para a criatividade. E aí, com isso, a gente reduz as questões de bloqueio. Claro que, se até mesmo quem está ali trabalhando no projeto, quem é o responsável pelo projeto, não está muito bem, às vezes não tem também até mesmo o repertório suficiente para poder assumir aquele desafio, ele pode acabar indo para um outro lado ali como eu posso falar, do quadrante ali. Isso que eu ia te perguntar. Da mesma forma que a pessoa que está super bem, está com o emocional bem, está equilibrado, está feliz, ele produz mais, produz melhor, ele é afetado por algum tipo de peso emocional, ele acaba também sofrendo as consequências disso no trabalho. Você acha que isso acaba impactando bastante ou não é muito a realidade de vocês no dia a dia? Impacta porque os desafios do dia a dia, eles precisam estar nivelados com o contexto de cada pessoa também. Então, o desafio em si é bom, pensando em crescimento profissional, em crescimento pessoal, porém, ele só se torna um desafio proveitoso quando você tem já tem a capacidade técnica para assumir ele, ou você tem um ambiente que incentive você a assumir aquela capacidade técnica. E não só isso, que você tenha também um apoio de quem possui outras visões, né, outras capacidades técnicas também, para poder te dar um direcionamento. Para que não vire projeto. Uma pressão, né? A criatividade Exatamente. Não vire pressão, seja um prazer você criar, né? Eu acho Sim. que isso é a linha. E outra coisa que eu tenho, sempre, se eu estiver errada, você me corrija, a ideia é que a atividade de vocês também ela trabalha de alguma certa forma com uma pressão no sentido de tempo, no sentido de rendimento. Você acha que isso também é uma das coisas que acaba impactando emocionalmente quem trabalha com mídia digital, que seriam essas metas, esses tempos, assim, essas métricas, digamos, no geral, mais rápidas? Isso vocês sentem também o peso disso um pouco ou não sente muito? Sim, com certeza. Até esse é um reflexo do mercado como um todo, e eu não digo do mercado das agências em si, mas do mercado das mídias. Porque hoje a gente vive na era da informação, na era do excesso de informação, que vem de todo lado, de todo tipo possível, e é muito difícil a gente se privar, né, de todo esse conteúdo que vem chegando na gente. Então, de certa forma, a gente é estimulado também a ter esse pensamento rápido, a viver no 220, né, de certa forma também. E esse impacto, ele acaba acontecendo ali nas expectativas até de quem está criando ou de quem está recebendo, né, esses materiais finalizados, porque embora o mundo como um todo esteja, né, muito rápido, os projetos eles são complexos. Então, voltando para a questão da gestão de projetos, que, como eu comentei, eu defendo muito a questão de processo, eu vejo que um projeto muito bem planejado, ou seja, definido prazo, definido escopo, definido quem vai fazer cada etapa, definido qual que é a expectativa daquele projeto, qual que foi o briefing, né? Qual que foi a demanda. Tendo tudo isso claro, a gente consegue ter uma visão de entrega onde a gente tem pequenas entregas para grandes impactos. Então, eu diria que quando a gente tem uma grande entrega para um grande impacto e a gente concentra tudo isso em uma entrega única, às vezes só com uma pessoa, isso pode gerar um impacto negativo, porque, como tu bem comentou, Fer, a gente tem a variável do tempo em qualquer projeto, porque ele precisa começar e terminar. Então,
quanto mais a gente aperta essa variável do tempo, mais a gente precisa apertar também a questão de você gerar ideias para conseguir solucionar aquele problema. E no mundo do marketing, no mundo das métricas, né, das entregas, raramente os problemas são simples. O padrão é que os problemas sejam complexos. Então, a gente precisa, pensando até na questão da gestão mesmo, entender como pegar esses problemas complexos e dividir eles em menores partes, de forma que a gente consiga aproveitar toda essa multidisciplinaridade que eu comentei, para que a equipe consiga assumir o que realmente faz parte do escopo dela. Dividir em microtarefas para que as pessoas consigam gerenciar melhor. Faz todo sentido. Uma pergunta também que eu ao me preparar para conversar com você, e tendo uma filha, inclusive, que adora arte, que adora desenho, adora trabalhar, né, com as mídias digitais, e eu vejo a evolução do que aconteceu com ela desde que ela entrou nessa área, e fiquei pensando como que para vocês que fazem isso profissionalmente, a inteligência artificial e essas facilidades hoje que elas trazem, isso veio, de certa forma, causar um pouco de preocupação para quem é do ramo, ou veio para ajudar vocês? Qual que é a tua visão nisso daí? Eu diria que a gente está em um momento da questão da inteligência artificial mesmo, onde não dá mais para fugir dela. Então, a gente não pode ignorar que ela existe, até porque ela está presente no nosso dia a dia, e a gente tem diversos tipos também de inteligência artificial, né? A gente vê muito, talvez o mais comum hoje, que seria o ChatGPT, que é ali uma interface de conversa. Então, ele é generativo, ele utiliza ali o conteúdo, né, da biblioteca dele para poder direcionar as respostas e tudo mais. E ele é uma ferramenta. Então, eu até, na agência mesmo, a gente utiliza em alguns momentos, porque a gente precisa aprender sobre a tecnologia, né? A gente precisa entender como otimizar os nossos processos utilizando a inteligência artificial, mas sem perder o que é efetivamente humano, que é a nossa capacidade crítica, é a nossa capacidade de enxergar o detalhe, é a nossa capacidade de enxergar o ser humano. Porque, independente da inteligência artificial, ela ainda é um algoritmo. Ela ainda é um conjunto de cálculos e de informações que está gerando alguma coisa. A essência humana é do ser humano. Então, quando a gente utiliza uma IA para poder gerar ali uma solução para um problema complexo, eu até costumo dizer na agência também que problemas complexos, eles exigem soluções que vão ser mais complexas do que uma linha de prompt, do que uma solicitação apenas. Por quê? Porque o ser humano, ele tem o contexto. Então, volta para a questão de repertório. Se eu estou aqui no momento agora com vocês e surge aqui um problema complexo para a gente resolver, a gente tem a informação do cliente, a gente tem a informação do mercado, a gente tem a informação que tanto eu, Rogério e Fer trazemos das nossas próprias vidas, da nossa experiência profissional e pessoal, e a gente tem um problema a ser resolvido. Tudo isso a gente transforma em contexto para poder resolver. Para a gente poder utilizar a inteligência artificial, para ela também poder resolver esses problemas, a gente precisa dar contexto para ela. Então, normalmente, essa troca de informações com uma IA, estilo ChatGPT mesmo, que é conversacional, eu digo que ela ajuda a gente a se comunicar melhor também. Porque a gente precisa passar o contexto, passar qual que é o problema da forma mais detalhada e da forma mais clara, direcionada, né, possível. Porque, caso contrário, ele pode trazer alguma informação que, em primeiro momento, você vai ler aquilo e vai imaginar que faz sentido. Mas quando você joga ali, tu volta naquele problema complexo, você vê que ele não resolve. Porque ele ainda é só um pedaço do problema. Então, a gente precisa trazer a nossa visão, a gente precisa trazer o nosso diferencial humano. E aí, claro, eu falei da questão das inteligências conversacionais, mas se a gente puxa as inteligências de imagem, né, que até o próprio ChatGPT já cria hoje também. Esse foi justamente a minha pergunta, porque durante algum tempo ficou essa dúvida, né? Sim. Que partes do processo seriam substituídos por IA? E aí a gente tem que lembrar que a inteligência artificial, nesse tipo de caso, ela busca muito referência naquilo que já existe. Sim. Então, o criativo, dificilmente ele vai ser substituído. Porque se for para buscar dentro do que já existe, é quase uma cópia, né? É quase buscar inspiração. Então, eu acho que vocês não se sentem ameaçados assim, né, nessa área. Você acha que não vai ser substituído nunca? Olha, eu vejo que a inteligência artificial, até em nível de imagem, né, de gerações mais complexas, ela está crescendo de uma forma muito rápida. Então, se a gente compara com questão de 2, 3 anos atrás, é um salto
muito grande em questão de qualidade, em questão de resolução mesmo de problemas, né? Então, eu diria que quem está utilizando a inteligência artificial, o profissional que faz parte da área criativa, ele tem que se diferenciar cada vez mais do que a inteligência artificial já está conseguindo criar. Então, se ela consegue solucionar problemas menos complexos, preciso criar uma imagem X, eu não preciso de um detalhe, eu não preciso de uma percepção ali que seja muito parecida com o que o cliente está solicitando, ela vai gerar. Então, o designer, o publicitário, quando ele for gerar ali a peça e ele for inserir esse diferencial humano, ele tem que pensar, tá, o que eu estou criando aqui, uma IA conseguiria criar da mesma forma que eu estou criando? Então, o que eu estou colocando de diferente aqui? O que eu estou colocando de essência humana nisso, né? Acaba criando um desafio a mais para o profissional, né? Exatamente. Ele tem que estar um passo à frente. Sim, é uma pressão a mais também, porque o mundo, né, do marketing, o mundo criativo, ele está completamente envolvido pela tecnologia. E a tecnologia em si, né, pensando... A IA hoje é o item mais falado, mas ela se atualiza todo dia, o tempo todo. Então, tem mais essa pressão macro, né, eu diria, que é de fora, de você se manter atualizado com o mercado. Então, o que, por exemplo, né, na minha época da faculdade, o se manter atualizado com o mercado era você estudar sobre a área, você ir em museus, você absorver conteúdo, você ler sobre a área, né, design e tudo mais. Hoje em dia já é muito mais intenso, né? Tem muitas outras tecnologias que aí eu digo que podem estar substituindo partes do processo, até porque, como a gente comentou, tem inteligências artificiais diferentes. Então, quando a gente abre essa gama, né, de tecnologias diferentes que estão acontecendo, muitas delas também podem se conectar para gerar essas soluções para problemas mais complexos. Então, o que eu diria? A gente está num momento, passando por uma revolução e que, digo eu que é tão impactante quanto a da internet, porque ela está entrando mesmo, né, no cotidiano, ela se tornou pública de uma forma muito rápida e muito fácil. E aqui sem entrar também nas questões do impacto, né, que toda a inteligência artificial traz para o mundo, no sentido de capacidade computacional, gasto de energia, que são problemas que, quando a gente pensa mais na mídia, né, no que vem se falando, acaba ficando um pouco mais por baixo dos panos. Mas que provavelmente vai também se tornar algo mais falado com o tempo, porque a gente acaba utilizando muita capacidade computacional, né? E aí a gente tem a nossa capacidade computacional também, que é o nosso cérebro, né? Então, aí eu diria para a gente colocar para trabalhar mesmo, voltando para o nosso ponto do repertório. Então, as nossas experiências de vida, a gente absorver novas experiências mesmo, entender que a criatividade, o nosso fluxo de pensamento, ele não é muito diferente assim no conceito do que a inteligência artificial faz. Então, tem uma grande gama de informação e ela filtra aquilo, ela faz as conexões para encontrar sentido. A gente tem o nosso repertório, que é toda a nossa experiência, e a gente também filtra para a gente aplicar no nosso dia a dia. Então, a gente está próximo, pensando até de forma conceitual mesmo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o nosso diferencial humano. E que eu diria que é realmente o contato. Sim, né? O contato para a solução de problemas, para a gente, como eu posso falar, entender o ser humano enquanto humanos. Porque, no final das contas, mesmo com inteligência artificial, mesmo... E aí falando das revoluções industriais, né, que aconteceram e tudo mais, no final das contas é tudo voltado, tudo termina no ser humano. É ele que construiu, é ele que criou as referências para a inteligência artificial utilizar hoje, é ele que está por trás também de muitas dessas tecnologias, né, que a gente vê hoje em dia. Então, a gente, enquanto ser humano, tem muito poder mesmo, muito poder de capacidade. Sim. Então, quanto mais a gente consegue aproveitar isso e entender o nosso diferencial comparado com essa questão mais fria mesmo da inteligência artificial, mais a gente vai conseguir garantir, e aí eu falo entre algumas aspas, né, porque como está crescendo muito rápido a tecnologia, a gente precisa acompanhar, né, dia a dia o que está acontecendo, mas garantir um espaço para a gente no mercado. Então a gente precisa se atualizar, a gente precisa entender o que está acontecendo, para não ficar para trás mesmo. E utilizar da melhor forma possível, sem esquecer da nossa humanidade, né? Nossa da essência. Nossa humanização, exatamente. Não sei se eu me deixei claro. Perfeitamente. Há muito tempo atrás, mas a velocidade, alguns anos atrás, de mudança era
era mais lenta. Hoje, com a inteligência artificial, o mundo digital que a gente está vivendo, em 1 mês, 2, muda tudo. Muda cenários, muda completamente, né? Eu tenho uma curiosidade também, o cliente, ele mudou a relação com vocês? Porque eu penso, há uns anos atrás, o pessoal de marketing era uma coisa desconhecida para mim, eu deixava tudo na mão deles né? E agora, o cliente, como é que ele se posiciona com vocês, tendo todo esse ferramental? Perfeito. Então, eu vejo que é algo muito próximo do que a gente comentou de ter espaço no mercado ou não, porque algumas coisas mais de entrada, o próprio cliente ele já tem a capacidade, e eu digo de estar próximo dele, de abrir um sistema que por muitas vezes é gratuito e gerar ali alguns conteúdos, gerar algumas informações que ele consegue utilizar de forma profissional. Então, a gente está passando por uma mudança de paradigma também no sentido de quais são os níveis de profissionalização mesmo do que se espera de uma agência. Então, eu diria que, para quem ainda está muito travado nesse nível inicial, que é o nível somente voltado para a produção, é muito voltado para solucionar pequenas demandas que não estão conectadas a algo maior, aí isso a inteligência artificial já está muito próxima de, talvez já resolva em alguns pontos também. Porém, quando a gente amplia essa visão de níveis e sobe lá para o nível estratégico, que é onde o marketing ele efetivamente se conecta com o cliente, porque o marketing, na sua essência, ele é estratégico. Ele é um dos pilares de, em teoria, toda a empresa. Então, o marketing ele precisa estar diretamente conectado com a estratégia das empresas. Quando se está conectado com a estratégia, a gente tem uma complexidade ali de visualização dos problemas do cliente que a inteligência artificial sozinha não consegue solucionar. Porque a gente consegue entrar ali na rotina mesmo do cliente, entender os problemas junto com ele e entender, pensando a nível estratégico, quais são os planejamentos para a gente alcançar determinados resultados. E claro, hoje se a gente coloca isso, né, esse conceito em uma inteligência artificial conversacional, ela vai gerar um output ali que vai fazer sentido. Se a gente pedir para gerar um planejamento estratégico, algo nesse sentido. Mas o marketing ele é tão rápido também no sentido de acompanhar resultados, de acompanhar se o planejamento está fazendo sentido ou não, que eu diria que não é possível a gente desvincular o marketing hoje para soluções muito pontuais, muito pequenas, porque o marketing ele precisa estar junto com o cliente o tempo todo, durante toda a jornada dele. Então, desde as empresas que estão começando hoje, né, desde as que já têm aí décadas de mercado, o marketing ele precisa estar junto para entender esses problemas e pensar em formas de solucioná-los como um pilar da empresa mesmo. Então, dentro disso, eu vejo que quando as empresas conseguem estar próximas do cliente a ponto de entender a estratégia dele, não só entender, mas acrescentar à estratégia. Então, qual que é o objetivo do cliente? É lucro? É expansão? É reconhecimento de marca? Então, esses objetivos, se o cliente percebe que eles estão sendo alcançados com o trabalho do marketing, aí eu diria que já é um problema complexo demais para uma inteligência artificial de entrada resolver. Entendi. Então, ainda assim, a gente precisaria utilizar talvez diversas ferramentas juntas, conectadas. Hoje, a gente tem a questão dos agentes de inteligência artificial também, que são essas conexões, né, de diversas IAs diferentes. Agentes? Eu não entendi, Bruno. O que Isso, são os agentes, porque na inteligência artificial em si, né, falando das tecnologias, a gente tem tecnologias e ferramentas diferentes para cada tipo de solução, eu diria. Então, eu tenho ali o GPT, que no início era só para o conversacional, hoje também gera imagem, mas tem outras IAs que são focadas só para geração de imagem, por exemplo, só para geração de vídeo, só para geração, às vezes, de alguma estrutura ali estratégica. Tem né? várias, né? Tem de tudo um pouco. Até por dia, provavelmente algumas dezenas tendo uma estão surgindo. especialização das ferramentas, né? Isso.
Isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar para você, porque às vezes as pessoas têm ideia que o marketing é essa coisa difusa, assim, e que não conseguem enxergar mesmo como que ela funciona e como ela tem efeito. Uma das coisas que me chamou a atenção no ano passado, eu acho que você deve ter conhecimento disso, foi o que aconteceu com a Bud Light. E que eles fizeram umas escolhas, né? Fizeram uma campanha de marketing que não foi aceita pelo público. Pelo público, eles tiveram aí uma repercussão muito grande, inclusive perderam, né? Eles eram o primeiro lugar na comercialização de cervejas nos Estados Unidos. Eles caíram assim em várias posições devido a uma campanha que gerou um efeito contrário ao esperado. Porque eu acho que, claro, o objetivo de toda a campanha é melhorar a imagem da empresa. Como você poderia colocar para nós, assim, na realidade, como é visto a importância do marketing e como uma escolha errada dessas pode afetar profundamente uma empresa? Perfeito. O marketing ele é diretamente conectado à imagem da empresa. E a imagem da empresa é diretamente conectada aos resultados, porque é o que o cliente vê, é o que, por muitas vezes, o cliente compra. Claro, a gente tem situações onde o produto não é bom o bastante para somente a marca vender, mas é algo conectado. Se a marca está bem posicionada e o produto é bom, a gente tem ali uma facilidade maior de venda, né? Porém, quando a gente tem alguma campanha, a gente tem alguma estratégia de marketing que não considera, por muitas vezes, o momento atual, e aí falando de momento atual, a gente pode considerar do macro mesmo, né? Às vezes é um momento político, às vezes é um momento nacional mesmo, né? Alguma onda que pode estar acontecendo. Não estuda também quem é esse público, qual que é a porcentagem do público que é mais direcionada para determinada opinião, A ou B, quem que mais consome, enfim. Quando não se tem esse estudo, por muitas vezes pode se atirar no escuro. E aí uma campanha que ela por si só, isolada, pode ser muito boa, quando ela vai para o mundo real, pode não gerar o resultado esperado. E aí isso volta lá para o que a gente comentou no começo, que é a questão de processo mesmo, né? Que quando a gente não tem pesquisa, e aí tanto no marketing, mas eu falo muito do design também, que é a minha área de formação original, a pesquisa ela é essencial. Porque se você cria algo que não teve pesquisa de mercado, não teve pesquisa do público, não teve pesquisa interna, externa, enfim, você está criando algo que vai funcionar muito bem como eu posso falar, em um vácuo. E essas nuances sutis aí às vezes passam despercebidas, porque a inteligência artificial ela não sabe como perceber esses momentos do mundo, né? Certo. Ela vai só nos dados secos. Eu acho que isso é importante a gente comentar também. E outra coisa que eu percebo também é que as empresas de marketing em geral, as pessoas que trabalham com conteúdo digital, às vezes existe um certo tom de informalidade, né? Um tom de camaradagem, justamente porque como você falou, essa troca, essa proximidade para que as energias criativas se somem. Você acha que às vezes essa informalidade, você como empresário do ramo, ela às vezes pode criar uma dificuldade para o trabalho, ou seja, para definir limites, para definir a relação entre as pessoas mesmo? Perfeito. Sim, eu vejo que uma agência de marketing, de publicidade, independente ali do posicionamento dela, ela é primeiro uma empresa. Então, eu defendo muito também que as empresas precisam se enxergar como empresas. Então, elas precisam seguir a lei, precisam assumir que elas têm um papel social, né, um contrato social, efetivamente, Sim. quando a gente faz o nosso CNPJ. Então, elas têm um impacto na sociedade, e não é só o impacto do trabalho em si, do que é criado todo dia, mas é de todo mundo que está diretamente conectado com aquela empresa. Os colaboradores, os clientes, os fornecedores. Então, um CNPJ, ele ramifica muito em diversas coisas que geram impacto na sociedade. E quando a gente adiciona essa camada de informalidade de uma forma que não se dá atenção a todo esse impacto, é onde a gente pode abrir algumas brechas para problemas, no sentido de não levar a seriedade do que está sendo feito para o mercado, do que está sendo feito para o cliente final. Eu, às vezes, criar ali uma campanha sem prestar atenção juridicamente no que eu estou fazendo. Eu estou usando ali uma imagem de alguém, mas eu não tenho o direito de imagem daquela pessoa e coloquei numa campanha. Mas, às vezes, pela informalidade, pelo timing, que tem muito a questão do que a gente falou da rapidez, né, das mídias e tudo mais, às vezes surgiu algum
alguma trend, que acontece muito, né? Que está em alta e tudo mais, e aí se utiliza daquela trend para poder surfar na onda, mas sem prestar atenção nos detalhes, ter os cuidados, de todos os cuidados. Então, além disso, eu vejo que pela questão de a informalidade em si, ela acaba se tornando um problema quando isso se torna algo padrão na relação de trabalho da empresa com o empregado. Então, é comum também em agências criativas e até mesmo fora do mercado de agências enquanto CNPJs, né, a contratação para trabalhos pontuais. E que normalmente é também com contratos PJ. Então, o contrato ali de um profissional PJ para... suprir uma demanda específica. Perfeito. Porém, a gente tem problemas em relação a isso, porque acabou se normalizando tanto a ponto de se tratar esse profissional PJ, que em teoria tem um contrato fechado com itens ali que precisam ser cumpridos, em uma relação de trabalho que seria um CLT. Então, com horário de entrada, de saída, com subordinação, com itens que pode gerar, assim como a gente vê muito hoje da questão da NR1 mesmo, né, que pode gerar algum tipo de impacto jurídico mesmo no futuro, e no futuro próximo, né? Um problema trabalhista nesse sentido também vai gerar um impacto. E normalmente se vê isso como um atalho, de certa forma. Porque a questão de você passar desse momento de informalidade para você assumir que você é uma empresa, que você é um CNPJ, que você tem ali deveres, né, e obrigações a serem cumpridos, é difícil mesmo. Até porque essa pejotização, vamos colocar assim, ela acaba criando um ambiente organizacional um pouco sem uma hierarquia definida. Então, você tem ali vários chefes, né, várias pessoas trabalhando juntas, mas você não tem essa definição de limites hierarquicamente definidos para que justamente saiba qual é o limite de comportamento, qual é o limite de atitude. Então, eu acho que realmente esse ambiente mais informal, às vezes até onde as pessoas têm vários papéis, né? Sim. Você é criativo, você é o RH, você é o chefe, você é o sócio, você é o colega. Isso acaba criando uma certa instabilidade emocional ali dentro. Por isso, essa necessidade, como você falou, de tomar um cuidado redobrado com o que traz a nova NR1 e que é, inclusive, a minha próxima pergunta que era aqui para você, né? Você, como empresa, como empresário, como você enxergou essas novas demandas quanto à saúde mental dos funcionários que a NR1 trouxe? Eu vejo como algo que está em alta agora, mas que é essencial desde sempre, ainda mais para o setor criativo, porque eu mesmo, né, antes de abrir a minha própria agência, eu tive experiências profissionais que foram bem o estereótipo da agência que tem prazos muito curtos e que vive no estresse e tem essa questão da hierarquia e da liderança mais agressiva, né, para poder cumprir prazos, para poder cumprir qualidade. Então, eu vivenciei tudo isso no mercado de trabalho. E aí, eu, enquanto colaborador ainda na época, pensei que isso não fazia sentido, porque isso já faz um certo tempo. Mas, no final das contas, a empresa acabou não tendo a retenção ali dos colaboradores, né, porque o ambiente era tão tóxico, tão intenso que todo mundo acabou saindo. Então, não conseguiu reter, não conseguiu entregar o que precisava para os clientes, não conseguiu faturar e acabou que não fluiu, né, a empresa. Então, eu lembro que quando aconteceu essa situação lá atrás, o que eu pensei que não fazia sentido era justamente isso. Mas por que não cuidar, então, das pessoas? Porque se tivessem cuidado bem do ambiente, se tivessem cuidado bem de quem estava ali com vontade de trabalhar, que tinha criatividade, que tinha energia para colocar as ideias no mundo, provavelmente a história teria sido outra. Então, isso é muito comum, né, Bruno? Com certeza. Porque nós vemos bastante assim, nas empresas que estão mais à frente, que são mais modernas, mais, digamos assim, de vanguarda, nós vemos que, às vezes, o repertório de boas práticas que elas aplicam hoje vem justamente de um repertório de más práticas pelos quais elas passaram. Você acha, então, que essas experiências passadas ajudaram você a ter um desenho de como você gostaria que a sua empresa fosse e como ela tratasse os empregados? Com certeza. Tanto para mim quanto para os meus sócios, na época, até o nosso direcionamento para a nossa empresa era fazer o contrário de tudo que a gente viveu. Reativo. Exatamente. Então, foi um pilar muito forte para a gente e que, falando a nível estratégico da empresa, funciona.
porque a gente sempre prezou muito por um ambiente saudável, pela questão também, como eu trouxe no começo, de organização das demandas, da especialização dos colaboradores. Então, a gente realmente entregar desafios que façam sentido, né, para cada um ali para cada um das especialidades que a gente tem na nossa equipe. Então, tudo isso a gente percebe que é um caminho longo, um caminho complexo e difícil mesmo, né? A questão de gestão de equipes, gestão de pessoas. Eu tive muita dificuldade no começo da agência, eu precisei buscar uma especialização justamente por entender que não era tão fácil quanto mexer com o computador. A partir do momento que eu saí da produção e comecei a assumir ali a liderança de equipes, comecei a tratar diretamente com novas pessoas que não eram meus sócios, né, diretos ali, eu percebi o quão complexo é o ser humano. E aí eu digo de complexidade porque a gente fala de tecnologia, né, que as coisas mudam o tempo todo e é muito rápido, mas o ser humano ele é extremamente mais complexo que isso, porque cada um é um universo em si só. Exatamente. Cada um tem suas diferenças, cada um tem suas memórias, suas fragilidades, suas forças. Então, a gente conseguir fazer essa leitura e entender essa individualidade do ser humano é o que, na minha visão, torna o processo de empreender algo realmente mágico, porque é onde a gente conecta todos esses talentos e consegue entregar um impacto ali para a sociedade, né? No sentido de projetos, no sentido de mais lucro para os clientes. Então, a gente tem os objetivos dos clientes e a gente soluciona eles colocando essa engrenagem para trabalhar e aí conectando sempre, claro, que é algo que eu defendo muito também, que o trabalho ele precisa ter propósito. Porque a gente passa, no mínimo, 1/3 do dia trabalhando, né? Que no final das contas vai ser praticamente Muito 1/3 mais, da nossa vida. Então, se o nosso propósito no trabalho está muito distante do nosso propósito de vida, automaticamente a gente vai sentir algum tipo de impacto ali. A gente vai sentir que algo não está encaixando, que algo não está funcionando. E aí, não tenho conhecimento da parte de neurociência, né? Para poder afirmar isso. Mas imagino que a probabilidade de ter ali algum problema, algum impacto mental é muito maior. Porque quando a gente vê propósito no nosso trabalho, a gente trabalha melhor, a gente tem também mais ânimo para ir atrás do que é necessário e a gente consegue se realizar também enquanto pessoa. E esse propósito em si é algo que é demanda da empresa. E aí tu comentou, né, se a NR1, a visão era algo de agora, algo que eu já via desde antes. E eu vejo que é papel da empresa, enquanto CNPJ, descobrir esse propósito em todos os colaboradores, para poder extrair o máximo de cada um. Então, se você é líder, se você é gestor e você gerencia equipes, gerencia pessoas, é a tua responsabilidade entender elas, falar com elas, não elas enquanto carteira assinada, enquanto um número ali de registro, mas como enquanto pessoas né? mesmo. Porque quando você consegue se aprofundar nesse propósito de vida, você consegue extrair o melhor delas. E a nível de trabalho mesmo, que no final ali o estratégico da empresa com certeza. Produz melhor, entrega mais para a empresa, o próprio turnover também reduz, porque quando o nosso propósito está alinhado, a gente quer se manter ali por mais tempo também. Claro, novos desafios chamam a gente o tempo todo para diversos lugares, né? Mas a própria relação desse colaborador que encontrou o propósito dele na empresa é diferente quando ele sai. Porque ele sai com uma visão positiva, ele sai com uma visão de crescimento. Então, embora possa parecer até contra-intuitivo, quanto mais você direciona o teu colaborador para o crescimento profissional dele para o mercado, mais ele cresce dentro da sua própria empresa. Sim. Então, quanto mais ele consegue crescer enquanto pessoa mesmo, né? E isso é papel do líder. Tanto que eu costumo defender muito também uma teoria de liderança, que é a liderança adaptativa, que é justamente você entender o contexto, entender os momentos, entender o perfil de cada liderado para você agir da melhor forma. Não necessariamente você vai ser mais incisivo o tempo todo, não necessariamente você vai ser mais leve o tempo todo também. Você vai entender a necessidade, o momento, para poder extrair o melhor de cada um. Até porque
um líder só é líder se ele tiver liderados. Caso contrário, ele é uma das coisas, justamente nessa linha, uma das coisas que me perguntam e que eu geralmente respondo é assim, se você tivesse que descrever, né, qual é a mudança? Eu digo assim, que com essa alteração no texto, nós passamos a ter as empresas não lidando com pessoas, mas cuidando de pessoas, né? Então, uma das coisas que fica bem óbvio para mim é que, às vezes, parece até só bom senso. É bom senso você querer que as pessoas trabalhem felizes, é bom senso você querer que as pessoas estejam bem, estejam plenas, estejam equilibradas. E, às vezes, por se tratar justamente desse bom senso, cria-se uma ideia de que nós damos conta a nós mesmos, é fácil, é óbvio. Então, se é óbvio, nós vamos dar um jeito. E, às vezes, as pessoas não veem que precisam desse olhar externo, até porque, justamente, elas estão envolvidas, né, nesse meio. E, por isso, entra daí, então, a demanda e a necessidade dessa, às vezes, consultoria externa, que vai ajudar a transformar essa cultura e essa ideia que os líderes e gestores têm em alguma coisa prática e alguma coisa aplicável no seu dia a dia. O que levou você, como empresário, a buscar justamente o acompanhamento de uma consultoria especializada para implantar, então, essas alterações da NR1? Ótimo, Fer. Eu vejo que a gente, enquanto líder, enquanto empresário, a gente está buscando conhecimento o tempo todo, mas em alguns momentos a gente chega em um teto de conhecimento em determinados pontos, que é quando a gente vê a necessidade de a gente expandir a nossa empresa com parceiros, expandir tanto a nossa visão profissional, que a gente é focado, claro, no nosso marketing, a gente é focado na área do marketing, a gente é focado na gestão, na estratégia, mas a gente precisa, assim como a gente luta tanto para ter um mercado que seja valorizado, a gente também precisa valorizar o profissional externo. Então, essa visão externa desse pilar que é tão importante para a gente, ela é essencial justamente porque, independente de ser o nosso pilar, né, de a gente prezar pela saúde mental, disso ser algo muito intrínseco para a gente tem uma visão, eu diria até romântica de tudo isso. Então, o nosso nível profissional, ele vai até o que a gente estudou, até o que a gente consegue aplicar ali no dia a dia, e que a gente, claro, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que tem muita coisa para aprender ainda, né? Então, a gente acaba se tornando muito enviesado. E a gente também chega ali num status normalizado do cotidiano. E aí, a gente perde um pouco também essa visão de qual que é o ambiente real, de quais são os pontos cegos que a gente não está percebendo. Porque, claro, na rotina ali do empresário, muita coisa acontece, né? Então, a gente tenta otimizar a nossa agenda para poder sempre ter um espaço ali para a equipe, para poder sempre estar presente também e gerar essa relação humana com todos. Mas a gente sabe que não dá para absorver tudo. Então, tem muita coisa de ambiente, tem muita coisa de cultura que, embora seja a gente mesmo que construiu, né? Porque a cultura vem dos donos, vem Sim, ali claro. do que a gente faz. A gente tem certeza que tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para adaptar, justamente para a gente continuar seguindo com esse pilar de forma tão forte quanto sempre foi. Então, não basta só a vontade, eu diria. Basta a gente... eu diria que, além da vontade, a gente tem também que buscar quem realmente tem a visão profissional daquilo e a visão externa também, né? Que é até talvez um dos motivos de que uma auditoria externa é tão importante, porque ela vê o processo como algo de fora. Ela tem uma visão de águia no sentido de observar todo o ambiente, mas também focar nos problemas que às vezes a gente que está no meio da floresta ali não está vendo, porque é muita coisa que está acontecendo. Então, eu vejo que a consultoria, né, esse auxílio externo profissional, ele é essencial para que a gente consiga manter cuidando, né, desse nosso pilar que é tão importante, até porque é algo contínuo. Então, também não adianta a gente só assumir que esse é o nosso pilar, colocar na nossa missão, na nossa visão e pendurar na parede ali da agência e não se atentar às mudanças que podem estar acontecendo, até mesmo as mudanças de ambiente, né? Então, a gente vive mudança o tempo todo também, igual a gente estava falando no começo. É uma área que tem muita pressão por resultado, tem muita pressão por criatividade, tem muita pressão, do meu lado, pelo menos, por essa organização, né, de processo e tudo mais. Então,
a gente não consegue equilibrar todos esses pratos, né? O gestor ali, o empresário, chega um ponto que, se ele tentar assumir tudo isso, ele vai alcançar um teto também. Ele não vai conseguir passar dali porque não adianta. A gente tem determinadas horas por dia e a gente pode estudar sobre tudo no mundo, mas a gente ainda vai ter estudado uma porcentagem muito pequena. E um ponto que é bem importante também é o empresário em si, o gestor em si também não acabar assumindo tudo isso e gerando um problema de saúde mental para ele mesmo. Porque, como eu comentei, a cultura ela é um reflexo dos donos. Então, se a gente está prezando por uma cultura de bem-estar, de saúde mental, de equilíbrio entre a vida pessoal, entre a vida profissional, de propósito, e a gente não está seguindo isso, primeiro que a gente vai estar vivendo uma mentira, então isso vai gerar algum tipo de problema para a gente também, e segundo que a empresa vai perceber. Porque se a gente não está conseguindo assumir isso, como é que a gente vai ensinar isso para quem está abaixo? Como é que a gente vai tornar isso numa cultura realmente funcional? Então, esse é um dos grandes desafios do empreendedor, na verdade, que é não ter ninguém acima dele para olhar, né? Por isso que aí eu vejo que essas auditorias, consultorias externas vêm, mentorias também, né? Todo esse apoio externo, ele vem para poder suprir essa visão de cima que, por muitas vezes, a gente está cuidando de tudo que está acontecendo embaixo e a gente não consegue. E eu vejo que isso é essencial para diversas áreas, né? Então, as empresas que desejam crescer, elas precisam ter essa visão estratégica de pontuar quais são as variáveis que ela precisa cuidar e quais são os profissionais que conseguem assumir aquelas variáveis. Porque se a gente tentar assumir tudo, a longo prazo não funciona. Me diga uma coisa, Bruno. Uma das coisas que chama atenção no teu currículo também é que você faz parte da Brade. Eu queria que você explicasse rapidamente para nós o que é a Brade, do que se trata a Brade, e nos explicar também como a Brade pode fortalecer esse debate, de que forma as pessoas como você, que fazem parte dela, conseguem trazer, às vezes, mudanças para o setor. Perfeito. A Brade é a Associação Brasileira de Agentes Digitais. Então, ela é uma associação que engloba ali agências de marketing, de publicidade, de design. E o grande foco dela, como uma associação, é fortalecer o mercado. Então, é unificar todo o setor, de forma que o setor possa aprender junto, possa delimitar também padrões de mercado juntos, ainda mais para um mercado que ele acaba não sendo tão padronizado em alguns pontos, né? Então, a gente precisa dessa força de que todo mundo se una para que todo mundo seja mais forte juntos. Então, em uma associação, a gente tem a visão de que não se tem concorrentes ali dentro do mercado, a gente tem parceiros. Porque o marketing, principalmente, como eu comentei, ele é um pilar essencial de toda a empresa. Então, o mercado em si, ele precisa de marketing. Mas quando a gente vê as nuances de mercado, todos os, enfim, quase infinitos nichos que a gente tem e todas as variáveis de possíveis clientes, a gente tem espaço para todo mundo. Então, quando a gente consegue entender que juntos a gente se fortalece, a gente cria um mercado muito mais forte e muito mais profissional. Porque aí a gente preza pela qualidade das entregas, a gente preza pelo cuidado desse mercado também. Então, o que a gente comentou da pejotização é algo que acontece muito na nossa área, né, na área do marketing, mas que acontece em outras áreas também por aí e que tem seu espaço no mercado quando aplicado da forma correta, né? Quando a gente vê ali um projeto que você não tem capacidade interna com a tua equipe e você busca um parceiro para terceirizar aquilo, você busca na associação. Então, eu tenho a minha equipe, eu cuido de itens 1, 2 e 3, mas esse item 4 que o cliente pediu vai ser muito importante para a estratégia, mas eu não tenho equipe para executar. Opa, vou buscar um parceiro na Brade, buscar alguém que consiga me ajudar nesse processo, e aí, claro, seguir o processo correto ali de prestação de serviço, que é realmente bem delimitado, bem fechado, como um parceiro mesmo, né? Então, com isso, a gente consegue ter mais braços para conseguir suprir os objetivos dos clientes, porque por muitas vezes o marketing, por ele ser estratégico e por ser complexo, a gente precisa de muita capacidade produtiva. Não necessariamente capacidade de quantidade, mas de diferenciação mesmo, né? São muitas áreas que são atacadas pelo marketing. Então, é um mercado muito grande e que a associação, ela tanto une esses parceiros de forma que a gente consiga fazer esses grupos, né, de produção, quanto também educa
o próprio mercado para se atualizar com o que está acontecendo no macro. Então, um mercado que também ensina junto, que aprende junto, ele cresce junto. Então, na Abrad mesmo, a gente tem webinars, tem eventos, tanto presenciais quanto online, para que a gente fale de tendências do mercado, para que a gente conecte o mercado também. Então, às vezes, uma agência daqui, uma agência de São Paulo, pode gerar algum fit ali que, para algum projeto, pode fechar junto. Por que não, né? E essa ideia do cuidado, da saúde mental, ela já chegou para a Abrad? A Abrad vai abraçar isso de alguma forma? Vai. Inclusive, eu faço parte da diretoria de responsabilidade social aqui na Abrad Paraná. E a gente tem um projeto para ser iniciado ainda esse ano, que é um grupo de estudo relacionado à saúde mental no ambiente das agências. Então, a associação ela também tem um papel muito forte na sociedade mesmo como um todo, que é delimitar esses padrões de comportamento das empresas. Então, a gente teve também, há algum tempo atrás, um material que foi gerado de inteligência artificial pela Abrad. Então, é um tema que estava em alta no mercado e a associação precisa se posicionar de forma que ela organize aquilo que pode estar muito confuso para o mercado. Então, foi gerado um material, foi gerado um evento também relacionado à inteligência artificial. E o objetivo, agora falando de saúde mental, é ter algo muito similar. Ele até foi pensado antes das questões da NR1, então calhou muito bem o timing agora. Mas é a gente entender a questão do ambiente nosso, que ele é um ambiente de pressão, ele é um ambiente que, historicamente, gera muitos problemas de burnout, de estresse. Isso tanto para colaboradores, quanto para líderes, também. Ansiedade, também por estar relacionado à criatividade, né? Então, aquilo de, estou com um bloqueio criativo, eu fico ansioso porque eu não vou conseguir entregar. E aí, quando eu não entregar, eu vou ter algum tipo ali de represália e isso pode impactar... Cria um ciclo, né? Então, são problemas que são extremamente complexos, até por isso é um grupo de trabalho, para que a gente possa se aprofundar, pegar visões diferentes também de diferentes tipos de agência, porque a gente tem na Abrad agências de todos os portes também, tanto pequenas quanto gigantes. Então, vai ser muito legal ter essa perspectiva para que a gente consiga gerar um estudo de mercado mesmo que direcione essa visão da saúde mental de forma que a gente dê palco para isso. Porque em um ambiente onde a gente fala de métrica, fala de objetivo de cliente, fala de resultado, que no final das contas são números, é muito fácil se esquecer de que por trás de todos esses números a gente tem pessoas, a gente tem humanos e que eles que fazem tudo isso acontecer. Então, se eles não estão sendo bem cuidados, automaticamente o resultado não vai ocorrer da forma esperada e a longo prazo o impacto que a empresa vai sentir vai ser muito grande também. Então, o objetivo final de tudo isso é que a gente consiga gerar um material e uma reflexão de mercado que também gire o ponteiro para o empresário, para que ele consiga aplicar essas atividades, consiga aplicar e entender essa importância até mesmo da questão da NR1, né? da implementação de uma consultoria, da importância de ter esse setor, né, dentro da empresa sendo cuidado, porque isso vai gerar mais resultado para ele, vai gerar mais lucro para a agência, vai gerar uma redução de turnover, vai gerar também melhor qualidade nas entregas, porque um colaborador feliz, ele tem mais criatividade, então melhor criatividade gera entregas mais diferenciadas e que geram mais impacto também. De mais qualidade, né, para o cliente. Perfeito. Então, são contrapartidas positivas para algo que, claro, a gente tem como pilar na quadra, então eu sou completamente enviesado de falar, né? Mas que já deveria ser visto de alguma forma. Porque quando não é, o turnover é alto, é difícil reter talentos, é difícil encontrar talentos também, porque... Não atrai, né? A empresa não atrai. Então, é complexo, mas é algo que a associação ela tem tanto o poder de impacto quanto a responsabilidade de assumir esse papel e organizar o setor em relação à saúde mental. Em uma conversa anterior que nós tivemos, inclusive, você me encaminhou um material que eu achei super interessante, eu acho que você trouxe aí para a gente para conversar um pouquinho, e eu acho que é importante a gente, às vezes, compartilhar esse tipo de material de base e material de apoio para que as pessoas tenham acesso a essas ideias que vão surgindo, e eu queria te pedir para você comentar para nós um pouquinho sobre o que é esse material que você me passou, o que ele pode trazer aí de crescimento para as pessoas que tiverem acesso a ele. Claro, Fer. Então, esse é um artigo que eu fiz em 2024
Na época eu estava cursando o MBA de Gestão de Pessoas na FGV. E foi uma matéria de saúde mental e mindfulness com a professora Vera. E foi um momento que conectou muito algumas pontas soltas na minha cabeça desde a época que eu tinha aberto a minha empresa lá atrás, que igual eu comentei, algumas coisas não faziam sentido para mim. E aí, claro, quando a gente vai buscar conhecimento, né, a gente se aprofunda no conteúdo, essas pontas vão se juntando. E na época eu fiz essa correlação entre o ambiente das agências, o ambiente de pressão, o ambiente criativo, com a questão da saúde mental mesmo. Então, não é algo que tem uma relação direta a ponto de virar ali algo, uma pauta, né, de gestão normalmente. Sendo que é o que está no plano de fundo de tudo. Então, o que eu percebi com esse meu artigo, como eu comentei, ele é de 2024, ainda completamente atual, né? Sim, recente. Sim, ele merece agora uma atualização também com a questão da NR1. Mas o que eu percebi foi muito a complexidade do mercado, e que passa por alguns pontos que a gente comentou. Então, a questão da pejotização, por exemplo, ela tem seu espaço quando você faz ela da forma correta, quando você faz ela de forma ética. De forma ética. Porém, quando você assume uma equipe grande somente com profissionais que são PJ, mas que estão trabalhando como um CLT, com todas ali as características, né, de relação empregatícia, você está gerando uma cultura que não se conecta e que vai gerar em algum momento essa ansiedade, esses problemas. Por quê? Porque você não vai ter uma conexão entre as equipes. Por muitas vezes você pode também entregar desafios muito grandes para individuais sem necessariamente se preocupar com como aquilo vai ser resolvido. Então, com a capacidade, com o momento da pessoa também, sem a preocupação também de organizar essa demanda. Eu até tenho aqui uma porcentagem que ela é de 2022 ainda. Deixa eu só puxar aqui rapidamente. Não, fica à vontade. Mas que é relacionada à porcentagem de agências que responderam o censo operandi, que tem algum gestor de projetos na agência. Aqui, ó. Então, nesse de 2022, apenas 16% dos respondentes indicaram ter um gestor para distribuição de atividades. Então, quando você não tem alguém para distribuir, para organizar essas demandas, normalmente ela já vai direto do cliente para quem vai executar. E aí você gera uma ponte perigosa também, onde quem vai executar está em contato para poder fazer o relacionamento com o cliente, para poder entender aquela demanda e às vezes não tem contato com o comercial. Para não ter o ruído, né, na comunicação. Exatamente. De forma que a demanda fica muito solta, na minha visão. E eu hoje, como gestor de projetos, eu até tenho, como eu posso falar, dificuldade de agenda, de conseguir encaixar todas as etapas necessárias, que eu vejo como necessárias, para que tenha uma gestão de projetos funcional. E eu imagino quando não se tem isso, né? Que, claro, a gente passou por isso lá no começo, mas era uma equipe menor, a gente era muito mais autogerenciável, né? Então, fluía bem. Mas quando a gente amplia essa escala de empresa, se você não tem alguém para organizar essa demanda, a chance de gerar essa ansiedade, até mesmo por não saber exatamente o que tem que ser entregue, não alinhar expectativas, às vezes não se tem abertura com outros setores também. Então, eu sou o designer e eu preciso fazer um brainstorm, trocar uma ideia de um projeto com o desenvolvedor para um site. E eu não tenho contato com o setor dele. Às vezes não tem contato com o setor e às vezes nem sabe quem é. Exatamente. Então, eu estou fazendo a minha etapa, disso, né? sem saber quem vai fazer a próxima etapa. Então, pode voltar coisas que eu não sei realmente em qual etapa tá e como que funcionou. Então, na minha visão, é perigoso. E aí, claro, aqui é uma questão de organização da empresa, né? Mas eu sempre gostei muito, até pela questão dos estudos do MBA, de puxar algumas teorias, algumas coisas industriais para a realidade das agências. Porque, veja, eu entendo que a questão do mercado, né, ser muito rápido, a produção ser rápida, acaba implementando também a necessidade para alguns métodos ágeis. E eu gosto muito de métodos ágeis, eu vejo que eles têm um espaço muito interessante ali para o dia a dia. Mas a gente não pode confundir método ágil com método rápido. Então, o método ágil ele tem um processo, ele funciona de determinada forma que tem que ser organizada, tem que ter alguém direcionando. Porque se você só pega as palavras, né, do método ágil e coloca, hoje tem daily, hoje tem não sei o quê, hoje tem, enfim. E
torna aquilo algo que não gera algum tipo de impacto mesmo positivo para a empresa, ou que organiza realmente toda aquela demanda, você acaba gerando mais preocupação ainda na tua equipe. Porque é complexo, né? É complexo no sentido de não dá para talvez copiar o que o mercado está fazendo, e quando você está principalmente envolvendo a tua equipe toda, sem saber exatamente como que aquilo vai gerar de impacto, né? Então, em projetos grandes, em demandas muito grandes, se você não tem essa organização, se você não tem até mesmo essa setorização de quem que é responsável por cada coisa, de quem que vai conseguir dar o seu melhor no que realmente é o propósito dela dentro daquele projeto. Então, se você tem uma equipe multidisciplinar e você não direciona realmente o que cada um vai fazer, a bomba está no meio e cada um pega. Nós sempre falamos isso, né? Que o gestor do projeto, na verdade, o que ele faz é tirar o melhor do que cada um sabe fazer, para que ele não perca o tempo dele fazendo o que ele não precisa fazer. Exatamente. Então, a ideia é realmente o aproveitamento do tempo da melhor forma possível, e com isso você acaba tirando uma carga da pessoa com coisas que ela não precisa gastar o tempo dela, e para fazer o que realmente ela é boa em fazer. Então, eu acho que é muito importante realmente esse papel, e eu creio que uma empresa de vanguarda hoje, ela está mais preocupada em desmistificar essa ideia que um gestor de projeto ele vai ser aquele que vai botar pressão, vai colocar ali prazos, vai colocar limites, para sim aquela pessoa que vai direcionar os talentos para que eles fluam da melhor forma possível. E eu queria perguntar para você, Bruno, hoje, para uma pessoa que está pensando aí, cogitando empreender nessa área da mídia digital, qual seria o teu conselho para essa pessoa hoje? Olha, eu digo que é um mercado que está em pleno crescimento. Então, mesmo com as questões de inteligência artificial, ele é um mercado que tem muito espaço. Então, eu diria para não tentar seguir com tudo sozinho também. É um mercado que ele se apoia muito. E aí entra até a questão da associação, da ABRAD. Então, se você for iniciar uma agência dentro dessa área, me dá um toque, que aí a gente já auxilia até nesse início, né? Nessa parte de organização, sabendo que, normalmente, por padrão de mercado mesmo, as agências elas nascem com pessoas que vieram da produção. Então, é um designer, é um publicitário, é um redator que ascendeu ali profissionalmente em algum momento e abriu a sua própria empresa. Porém, eu vejo que é essencial que essa etapa inicial ela seja realmente uma etapa inicial dentro do planejamento, de forma que a empresa ela vai crescer quando você começar a expandir as áreas, expandir os setores. Então, entender que é um processo longo. Você pode iniciar sozinho e funciona super bem, mas que não dá para se manter sozinho o tempo todo. Então, você ter parceiros, você focar no teu planejamento estratégico desde o começo, e aí você ter uma visão, claro, pensando ali de curto, médio e longo prazo, mas já definindo quais são os pilares que são importantes e quais são essenciais, né? Porque pode ser que o pilar da saúde mental não seja importante para quem for abrir a empresa, mas ele é essencial. Então, precisa entrar no planejamento, porque se não entrar agora vai gerar problema mais para frente. Então, todos os pilares, graves problemas. Os pilares ali financeiros, de gestão, comercial, de produção, enfim, avaliar ali dentro do perfil da empresa que for ser aberta o que faz sentido e, a partir dali, focar bastante na questão de fugir da informalidade, que foi o que a gente comentou lá no começo, né? De que tornar esse processo muito informal, ele vai retirar essa camada de profissionalismo e que vai impactar negativamente tanto para quem está tentando entrar no mercado, quanto para o mercado como um todo. Porque se o mercado se profissionaliza, ele cresce junto também. Queria pedir a tua autorização, se você deixa, a gente deixar linkado aí o documento para o teu artigo, para quem está nos assistindo hoje ter acesso a esse material. Eu achei que foi muito assim, enriquecedor para mim, para ver esse olhar diferenciado quanto ao tema, e queria saber se você nos autoriza a deixar. E queria também entregar para você um presentinho para agradecer a tua presença na data de hoje. Fique à vontade, Rogério. Esse presente tem muito a ver com gratidão. E é uma pergunta. Profissional, teu lado profissional. Tem algum momento que você é grato por uma pessoa ou por uma situação? Você lembra? Eu sou grato, sinceramente, pela vida mesmo como um todo, porque eu diria que tudo que foi construído até hoje, claro, de forma profissional e que envolve o pessoal também,
ela só é possível por um conjunto de pessoas que se tornaram presentes na minha vida, né, em determinados momentos e até hoje, e uma grande rede de apoio também, que possibilita que tudo isso aconteça. Porque empreender como um todo é difícil, é extremamente cansativo, né, em determinados momentos, em muitos deles. E o que faz a gente ter energia para continuar e realmente gerar algo que tenha impacto na sociedade, que seja um CNPJ que realmente deixe alguma imagem, né, deixe uma fotografia bonita para quem olhar o nome da empresa no futuro, para quem trabalhou nela, enfim, para quem participou legado. de alguma forma. Exatamente. Tudo isso é possível por conta de um grande conjunto de uma rede de apoio, onde entra família, entra profissionais, entra professores, entra uma grande constelação de pessoas, eu diria, que se conectam de alguma forma e que me colocaram, né, onde eu estou hoje e que sigo, né, caminhando. E que a gratidão, ela é todo dia por tudo que acontece, porque a gente só tem controle sobre o presente e ele passa muito rápido. Então, a gente precisa aproveitar os momentos e entender e olhar para trás também para aprender com o passado, de forma que a gente entenda o que possibilitou que a gente esteja aqui hoje também, né? Todo mundo que ajudou, todo mundo que apoiou, que esteve junto, né, em todos os momentos. Então, eu diria que a gratidão como um todo, ela é por todo esse contexto de vida mesmo. Que maravilha. Maravilha. Bruno, muito sucesso para vocês da Quadri. Espero que a nossa parceria aí junto com a Blumini, nós vamos tornar aí ainda melhor o ambiente de trabalho de vocês. Agradecer a tua participação, agradecer também pela generosidade, já que ele autorizou que a gente compartilhe com vocês que estão nos assistindo hoje aí o artigo dele. Então, se esse episódio fez sentido para você, se você tem curiosidade em saber mais sobre o que é a mídia digital, sobre como são as empresas, como funcionam, ou sobre mesmo a Brad, entre em contato conosco, deixe uma mensagem, procure os outros vídeos do nosso canal. Toda semana nós temos um vídeo aí relacionado à saúde mental, saúde organizacional, saúde física de todos os colaboradores. Fica o convite, então, para que vocês procurem as nossas mídias sociais. Os links estão aqui na bio, a gente tem ali o nosso Linktree, todas as formas de acessar nosso conteúdo e encontramos com vocês no próximo episódio.